Oi pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Monalisa Nunes, eu sou médica, estou me especializando em dermatologia e eu estou no momento na Ásia. Eu estou viajando na Ásia tem mais ou menos 3 semanas e muito tem se perguntado sobre o coronavírus. A minha viagem teve vários empecilhos por conta do vírus. Então eu vim aqui hoje nesse vídeo contar tudo sobre coronavírus. Vocês vão saber que vírus é esse, de onde que ele veio, como se prevenir, quais as consequências da infecção, o que é que a gente pode fazer para evitar e por aí vai. Então é um vídeo bem completo, eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, já clique em gostei, se inscreve aqui no canal, a gente tá quase chegando nos 500 mil inscritos. E me segue lá no Instagram, porque eu sempre conto tudo primeiro lá no Instagram, tá bom? É Mona Nunes Oficial. Então, gente, quem é, de onde veio esse tal de coronavírus? Coronavírus, na realidade, não é um vírus, é um grupo, uma família de vírus que já são conhecidos há mais de 60 anos aproximadamente. Então, já tiveram outros surtos de coronavírus. 2 foram mais conhecidos, que foi um surto que teve em 2002 na Ásia e outro que foi em 2013, se eu não me engano, no Oriente Médio. Mas então, se o coronavírus já era conhecido, já existia, por que tá esse estardalhaço? Acontece que esse coronavírus que surgiu agora em dezembro de 2019 na China é um coronavírus novo, fruto de mutação do vírus. O vírus mutou e acabou em uma versão, digamos assim, mais agressiva e altamente infecciosa, o que chama atenção e que preocupa o mundo inteiro. Mas como foi que isso aconteceu? Rapidamente para vocês entenderem. Em dezembro de 2019, numa cidade chamada Wuhan, na China, começaram a surgir surtos de pneumonia, uma pneumonia grave, bem diferente, do nada ela surgia nas pessoas e levando a óbito em pouco tempo. E aí os profissionais de saúde lá da China começaram a pesquisar para tentar descobrir de onde estava vindo esse surto e o que é que estava causando esse surto. Em relativamente pouco tempo eles perceberam que era um vírus da família coronavírus, mas era um vírus diferente e identificaram que a possível origem dessa contaminação se deu em um mercado de frutos do mar, na verdade de animais, um mercado, aqueles mercadões da China, que tem vários tipos de animais. Os animais são vendidos vivos muitas das vezes, ficam em condições totalmente insalubres, amontoados, e a provável fonte de contaminação foi nesse mercado. As pessoas que estavam sendo contaminadas tiveram contato com esse mercado. Acredita-se que a infecção surgiu primeiro nos animais, então acontece que alguns vírus eles ficam como hospedeiros nos animais sem dar doença nos animais. Então os animais estavam transmitindo a doença um para os outros inicialmente, sem apresentar nenhum sintoma. Então estavam lá de boa, principalmente morcegos, aves. Só que aí depois essa infecção, o vírus mutou e adquiriu uma habilidade de infectar seres humanos. E inicialmente o pessoal pensou que a infecção só se dava de animal para humano, mas com o tempo foi descoberto que infelizmente a infecção passa de ser humano para ser humano, o que é bem mais difícil de controlar. Então, quando eles descobriram que era um coronavírus, inclusive coronavírus é chamado porque o vírus tem uma espícula em formato de coroa, então a China começou a investir muito em tentar descobrir mais sobre esse vírus, inclusive eles construíram um hospital em 10 dias, um hospital gigante, para cuidar desses doentes. E algumas coisas foram descobertas até hoje. Eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de março, para vocês terem uma ideia, 3 de março de 2020. Então, as informações que eu passar aqui podem ser que sofram atualizações hoje, mais tarde, amanhã. Tudo tá muito novo, tudo tá muito inconstante, mas as informações que a Organização Mundial de Saúde e aqui também no Brasil estão passando para nós médicos é o seguinte. A doença foi chamada de Covid-19, né? Coronavírus Disease, que é o D 2019, porque ela surgiu em dezembro de 2019. É causado por um vírus da família coronavírus novo. Ele é um vírus extremamente contagioso que transmite de pessoa para pessoa através principalmente da via respiratória, então com gotículas, com saliva, com a tosse, com espirro. Então, como que você se contamina com esse vírus? Você se contamina tanto com contato de pessoa para pessoa, né, conversando com a pessoa infectada, quanto até pegando objetos que estão contaminados por esse vírus e levando a mão a olho, nariz, boca. Então, como vocês podem ver, é muito fácil de se contaminar,
porque o vírus ele consegue ficar até em superfícies sólidas. Quanto ao período de incubação, que é o período em que você tem contato com o vírus e começa a manifestar os sintomas da doença, é de 2 a 14 dias. Então, mais ou menos depois de 14 dias, se você não apresentou nada, é que provavelmente você não teve a infecção ou teve uma versão bem moderada ou assintomática da doença. Quais os sintomas? O que é que ele causa? Na maior parte das pessoas vai acontecer uma infecção de vias aéreas superiores, que a gente chama, que é aqui nariz, garganta. Então é aqueles sintomas de um resfriado comum, gente. Tosse, coriza, uma febre, moleza, uma dor no corpo. Os sintomas bem clássicos, bem típicos de uma gripe, de um resfriado comum. Mas em algumas pessoas, por motivos que ainda não estão muito claros, o vírus consegue infectar as vias aéreas inferiores, que já é brônquios, pulmões, causando quadros mais graves, como por exemplo a pneumonia. O que os pesquisadores viram é que o vírus tende a fazer essa versão mais agressiva em pessoas idosas ou crianças muito pequenas, pessoas que têm problemas de imunidade, pacientes com diabetes ou com infecção do HIV, por exemplo. Então, as formas mais graves da doença normalmente se dão nesse público. Outra coisa também que infelizmente foi descoberto é que mesmo sem apresentar sintomas, a pessoa consegue transmitir a doença. Então, você lá, sintomático, você não sabe que você está doente, mas está com a infecção do vírus rolando e você está transmitindo para outras pessoas. E esses fatores fazem com que o vírus seja extremamente contagioso. Mas apesar de tudo isso, apesar dele ser muito contagioso, hoje a taxa de letalidade dele é baixa. Cerca de 2% das pessoas que são infectadas com o vírus vão a óbito. Então é uma taxa relativamente baixa. Por exemplo, o sarampo mata muito mais, febre amarela mata muito mais, doenças comuns aqui no Brasil, a gripe mata mais no Brasil do que, por exemplo, o coronavírus. Só que como é algo novo, ele assusta, porque o ser humano ele tende a ter medo de coisas que ele não conhece, que ele não domina. Então agora vamos aprender como a gente pode se proteger. O que é que a gente está aprendendo com essa infecção? O que é que a gente tem que mudar no nosso dia a dia? A principal coisa, gente, antes de comprar máscara de tuberculose para se proteger, é lavar as mãos e aprender a lavar as mãos direito. Atenção, não é só lavar a mão rapidinho com sabão ou só com água, não. É lavar bem, lavar entre os dedos, lavar toda a mão, aqui a região do punho, com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Essa é a recomendação. Lava também assim a região das unhas, tá? Então você esfrega aqui, esfrega aqui, esfrega aqui, esfrega entre os dedos, esfrega as unhas, lava bem. Sempre que for na rua, sempre que você lembrar, lava a mão. Antes de comer, antes de levar a mão para alimentos, para a boca, para o rosto. E quando você estiver na rua ou impossibilitado de lavar a mão com água e sabão, você pode usar um álcool em gel que tenha fator 70 ou 60 pelo menos, que ele consegue também ajudar. Outra coisa super importante é evitar levar a mão para boca, nariz e olho. Ao meu ver, o que a máscara mais ajuda não é a evitar a gotícula de cair você. É porque quando você tá com a máscara, você evita de ficar colocando a mão na boca, colocando a mão no rosto. Você se lembra que você está se protegendo de uma infecção, de um vírus contagioso. E aí você acaba ficando mais consciente disso e observando mais o movimento das suas mãos. E claro, né, parece óbvio, mas é bom lembrar. Se você tem alguém, se você tá vendo alguém que tá tossindo, espirrando, tenta ficar longe dessa pessoa, se afastar, porque realmente a contaminação ela aumenta muito com a proximidade. E também com ambientes fechados, tá? Então, tenta sempre ficar em ambientes mais ventilados, mais arejados, mas às vezes não é possível, né? Por exemplo, agora eu tô viajando, é um bocado de avião, é aeroporto, lugar extremamente fechado, mas aí eu redobro a questão de lavar as mãos. Uma pergunta que me fazem muito é em relação ao sistema imunológico. Mona, como a gente faz para aumentar o nosso sistema imunológico? Como a gente faz para se proteger desse vírus? Porque é claro que o sistema imunológico, ele interfere sim na infecção que você vai ter, se você vai se infectar ou não, mesmo tendo contato com o vírus, se você vai ter uma versão mais branda ou mais agressiva da doença. Então, o sistema imunológico é tudo pra gente. Só que por mais que vocês queiram uma solução mágica, uma pílula que vai aumentar a imunidade de vocês, isso não existe, gente. Se alguém prometer isso pra vocês, é pura balela.
O que aumenta o nosso sistema imunológico são coisas básicas, né? É se alimentar bem, é dormir bem, é comer, é fazer exercício físico, é manter uma rotina saudável, é diminuir o estresse. Então, é isso que aumenta o nosso sistema imunológico. Quem nunca estava passando por um momento de super estresse, comendo mal e aparece um bocado de espinha ou pega uma gripe, isso é porque realmente você teve uma queda na sua imunidade. Então, uma coisa para a gente aprender, lições que a gente tem desse surto do coronavírus, é para a gente olhar mais para nossa própria saúde, olhar mais para os nossos hábitos e, principalmente, lavar mais as mãos. E em relação a tratamento, existe uma cura do coronavírus? Infelizmente, ainda não tem um tratamento específico, ou seja, um antiviral que é específico para o coronavírus e vai lá e mata o vírus. Mas não se assustem que, por exemplo, para a gripe também não existe, gente, um milagre, um antiviral certinho ali para a gripe. O que a gente faz é o tratamento sintomático, ou seja, a gente está com febre, cuida da febre. Se está com dor, cuida da dor. Se está com dificuldade de respirar, coloca no oxigênio. Se precisar de um cuidado mais intensivo, vai para a UTI. Então, o que é feito é esse tratamento sintomático, até porque a doença ela tem um período de início e de término. A gente só precisa manter o paciente estável para que ele, a própria imunidade dele, lute contra o vírus. Ainda não existe uma vacina, mas eu acho que vão descobrir essa vacina muito em breve, porque o mundo todo está pesquisando, está todo mundo aí botando força para achar uma solução, uma cura para esse vírus. Mas assim como a vacina da gripe, todo ano você tem que estar tomando, porque é um vírus extremamente mutável, provavelmente com o coronavírus vai ser a mesma coisa. A gente sabe que a infecção já chegou no Brasil, então agora, depois de tudo isso que você escutou, tudo isso que você aprendeu, o que é que você tem que fazer aí no seu dia a dia, na sua casa? A primeira coisa é não ter pânico, gente, não ter pânico. O Brasil, por exemplo, tem outras doenças muito mais graves, que são muito mais espalhadas pelo país e nem por isso tem esse pânico todo. Eu sei que tem várias informações aí na internet, mas é essencial que você procure informações de fontes seguras, converse com seu médico. Se você sentir alguns desses sintomas de febre, dor no corpo, garganta inflamada, tosse, coriza, procure um serviço de saúde para garantir que tá tudo bem com você, mas nada de pânico. É uma doença que provavelmente algumas pessoas vão ter, não vão nem saber que teve. A questão das viagens, né? Outra coisa que me perguntaram muito sobre viagem, é bom pesquisar, pesquisem bastante. Eu perdi minha viagem por Vietnã e para a Índia por conta dessas regulamentações do coronavírus. Eu indico que vocês liguem para as embaixadas, porque nem sempre vocês encontram informações na internet. Então liguem para vocês evitarem prejuízos. E na realidade eu acho que assim, nesse momento, se você tem uma viagem para a Ásia, por exemplo, e der para você desmarcar, eu acho que vale a pena, mas aí vai muito de você. Eu não me arrependi de ter vindo. Eu tô amando a minha viagem. A situação tá crítica realmente na China, mas aqui, por exemplo, na Tailândia tá muito tranquilo. Mas teve esses contratempos, porque o pânico tá muito generalizado. Tá acontecendo muito preconceito contra os chineses. Eu vou até fazer outro vídeo sobre isso pra vocês, a realidade do coronavírus aqui na Ásia mesmo, o que é que a gente tá experienciando. Mas é isso, gente. Eu espero ter tirado dúvidas de vocês, tá? Não precisa ter esse pânico, é pra estar alerta, mas não em pânico, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e compartilhem esses vídeos com os amigos de vocês para mais gente ter informação mais certinha sobre o coronavírus. Um beijo e até mais. Tchau!